que faz parte aí do comitê organizador. Como eu agradeço primeiramente, fazer uma breve apresentação. Eu sou Miriam Isabel Campos, estou aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, Brasil. Sou professora na Universidade Federal da Grande Dourados e faço parte do grupo de pesquisa Educação e Processo Civilizador. Quero agradecer enormemente, dizer que é uma honra e um prazer estar aqui nessa mesa. Agradeço aí, citando os nomes do Davi, do professor Diego, por esse convite. Espero que a gente tenha uma tarde, né, 2 horas aí de trabalho bastante profícua, né, com os trabalhos aí da mesa. E eu acredito que todas e todos já estão cientes da nossa organização, mas só para reiterar, nós teremos, primeiramente, as falas, né, dos participantes e das participantes, quando cada um terá 20 minutos para dizer do seu trabalho, da sua pesquisa, do seu estudo. E, posteriormente, nós abriremos, então, para a conversa, o diálogo, as discussões. Então, desde agora, de antemão, falo para quem, né, for acompanhando, já escrever as perguntas, os comentários no nosso chat, porque assim que finalizarmos, nós estaremos fazendo aí o diálogo a respeito da mesa, tá? Dario, boa tarde, né? Professor Glaucio, Shirley, Cláudia. Eu vou iniciar, então, apresentando o professor Glaucio. Está dando uma microfonia. Obrigada, Dário. A gente solicita que, enquanto um estiver falando, os outros mantenham né, os microfones e as câmeras desligadas, para a gente evitar aí, as interferências. Eu vou falar no nosso bom e belo português. Eu sei que Dário aí fez o trabalho dele em espanhol, mas qualquer ajuda eu solicito, né? Simon, que está aqui conosco, né, Simon? E outras também, pessoas que estiverem assistindo. Ezequiel, que eu conheço também, já esteve aqui em Dourados. Por favor, me ajudem aí nessa tradução no espanhol. Vou tentar falar o mais devagar possível para que a gente não tenha nenhuma dificuldade na comunicação, ok? A mesa, então, ela está intitulada Reflexões Eliasianas sobre a crise mundial da Covid-19, né? Então, primeiramente, eu chamo o professor Glaucio Campos Gomes de Matos, que é doutor em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, professor da Universidade Federal do Amazonas, professor do Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia. E Shirley Sintra Portela, de Sá Peixoto, bacharel em Turismo no Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, CIESA, mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia e doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. Pesquisadora da SRS, Consultoria Socioambiental, trabalhos realizados com turismo de base comunitária, população tradicional e unidades de conservação de uso sustentável, pesquisa socioambiental.
Então, intitulado Turismo no Covid-19, uma análise a partir de Norbert Elias, eu passo a palavra para vocês. Professor Glaucio Shirley. Não estão presentes? Aconteceu alguma interferência? Vocês não estão me ouvindo? Ah, não estão presentes. Obrigado, Dário. Dario, você se importa de iniciar sua fala? Então, eu te apresento, te chamo, e se acontecer do professor Glaucio e da Shirley entrarem na nossa sala, a gente os chama novamente, combinado? Agradeço enormemente, Dario. Então, vamos passar para Dario Herman Arevalos. É doutor em Educação pela Universidade de Buenos Aires, licenciado em Ciências da Educação pela Universidade de Buenos Aires, becário doutoral do Conselho Nacional das Investigações Científicas e Técnicas, CONICET, com sede no Instituto de Investigações em Ciência da Educação na UBA, investigador dos projetos UBA-FIT, ok? A temática que o Dário irá nos apresentar, La Sociedade de los Moribundos em Tempos de Pandemia. Então, com você, Dario, a palavra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a tratar de compartir la pantalla, a ver si me sale y a ver si ustedes me avisan si... ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Sí. Bueno, lo que sí, no tengo posibilidades de ver el chat, así que si hay algún comentario o algo, después lo levantaré, lo registraré y lo conversaremos al final. Bueno, en realidad, muchas gracias por la presentación. Voy a tratar de hablar despacio, de vagar, para que se pueda entender. Este trabajo es un ensayo que yo escribí acerca de sosteniéndome desde la obra de Norbert Elias, que es La Soledad de los Moribundos, para poder pensar juntos el escenario contemporáneo que nos atraviesa todo y que nos toca vivir. Dário? Sí, no se te escucha cuando comparto pantalla. Ah, desculpa, então vou... ¿Cómo? Se você puder dar um F5 para a tela aumentar para nós. No te escuché. ¿Cómo? No, perdón, no te entendí. Se você puder dar um F5 para a apresentação aumentar a tela. Entendeu? Hacerla más grande la presentación. Isso, más grande. Ahí va. Bueno. A ver. Ahí no se ve la presentación, ¿no? Nós a vemos, sim. Só que se pudesse ser maior, mais grandes, seria melhor. A ver. Ahora vamos a probar. Um F5. Ahí. ¿Se ve grande ou não? Não, ainda não. Mas se quiser, continua assim, Dário. Profe, en la esquina inferior derecha
puede seleccionar para que se vea como en pantalla completa la presentación. ¿Cómo? ¿En qué parte me dijiste? ¿En la parte derecha? En la parte inferior derecha, Sí. ahí aparece justo al pie del porcentaje de ampliación a la izquierda, ahí para que le dé pantalla completa. Para que no me está saliendo eso a mí. A ver. Ahora probamos. A ver. Pantalla completa. A ver. Ahí puede ser que esté en pantalla completa o no, ¿tampoco? Todavía no. A ver. Não, eu não quero Ahí encontré inventar pantalla coisa porque vai ser uma confusão. Que nem esse cara. Que não tá conseguindo. ahora puede ser que sí, a ver. ¿Y ahí? Ele faz a mesma coisa. No, profe, si usted ya la ve en pantalla completa, es que de Sí. pronto no está compartiendo Ele la pantalla completa, sino la ventana tela, donde está el editable. A Donde se tela puede não, né? editar. Ele está mostrando a tela, ele não consegue mostrar a apresentação completa. Yo puse pantalla completa, poner pantalla completa en la aplicación. Pantalla completa. Sí. Acá aparece pantalla completa. No sé por qué no. A ver. Y a ver ahí, se ve igual, ¿no? Todavía no lo estoy viendo. ¿No se comparte ahí? Ainda não. São as novas tecnologias que a gente está aprendendo ainda. Tranquilo. Incluso lo practicamos para no tener estos inconvenientes, pero a ver. Modo diapositiva. A ver ahora. Debería acá compartirse en pantalla completa, es raro. ¿Y ahí? ¿No? No se comparte profe, ahí. todavía no se ve nada. Ni siquiera se comparte el PowerPoint. No. Ah, wow. O sea, antes se veía, pero se veía chiquito. Sí. Ay, ahora sí estamos en un problema. A ver. Pantalla completa. A ver ahora. Ahí se ve, pero todavía no se ve en pantalla completa. Se ve en pantalla completa. Bueno. No sé por qué. La verdad que ahí yo no sé. Porque yo lo veo en pantalla completa y puse en la plataforma compartir en pantalla completa. De hecho, me agrandó la pantalla acá. Y no sé por qué no lo pueden ver ustedes. No sé, profe, si quiera de pronto compartirme el archivo acá por el chat y yo lo comparto. Bueno, eso podría ser. Perfecto. A ver. Ya te lo comparto. No, me está pidiendo una licencia para compartir, a ver. ¿Puede ser que te pida una licencia para compartir? No. Deixa eu ensinar minha turma. Sí, necesita OneDrive para compartir archivos. Consulte a su administrador acerca de cómo obtener una licencia. Si le da copiar y pegar aquí en el chat.
pero un archivo. O si de pronto me lo envía por correo también. Ah, bueno. ¿Quieren que comience alguien y yo te lo mando por correo? Así no. ¿Te hago no? A vos, David, te lo paso, ¿no? No, casi. Sí, profe, ya si quiere le escribo mi correo, igual es No, simon.barbosa@esa.edu.co. una interferencia. A ver, ¿me lo podrías escribir por el chat? Porque sí hubo una interferencia ahí. Listo. ¿Cuándo es? Ahí te la mando, ¿eh? Ahí te la mandé. Listo, profe. Voy a actualizar la página para que aparezca. Por suerte tenemos un poco de tiempo, ¿no? Para estas cosas. Estas cosas pasan. En mi mesa pasó lo mismo. O sea, no fue PowerPoint o el audio. Dario, Sí. fica em paz, tá tudo certo. Estas cosas gente pasan ainda tem transpiradas. tempo. A sua proposta, só da gente ver o título, a gente já fica instigado de saber, né, do seu interesse por propor essa discussão num tempo tão propício, né? Então, aí avassalador com a nossa humanidade. Então, assim, fique em paz que a gente vai resolver isso logo e você vai dar o seu recado com certeza e fazer a gente pensar muito sobre a solidão, né? Que não só agora na morte, mas antes dela, né? A gente já está tão só. Bueno, en realidad, yo vengo trabajando sobre las experiencias emocionales de los jóvenes en relación a la muerte. Hace poco defendí la tesis de doctorado sobre esa temática y en este contexto actual quería justamente abordar quería abordar esta cuestión pensando en la cuestión de la soledad, ¿no? Entonces, y donde voy a trabajar sobre un grupo social, un grupo poblacional, que no son los jóvenes. Pero bueno, ahora cuando ya tenga el PowerPoint, en pantalla completa, para que se pueda ver, porque le puse mucha letra. Ahí está, mira. Pelo que eu entendi, a Shirley entrou na reunião também, que bom. Seja bem-vinda, Shirley. A gente passou a sua vez, porque você não estava no início, e aí o professor Dario fez a gentileza de apresentar primeiro, aí depois eu chamo vocês, ok? Então, vai lá, Dario. Bueno. Está ótimo assim. Empezamos. Bueno, como les decía, la idea es poder presentar una reflexión
en tono de ensayo acerca de la soledad de los moribundos en tiempos de pandemia, situándonos fundamentalmente desde la perspectiva que nosotros trabajamos con el equipo que dirige Karina Kaplan, de la que yo soy parte, que nos focalizamos específicamente sobre las contribuciones de la sociología final de Norbert Elias, centrándonos en términos particulares en las emociones. Bueno, te voy a ir pidiendo que pasen la diapositiva, así poder arrancar. Claro que sí, profe. Bueno, para hacer, en primer lugar, en este trabajo lo que hice fue hacer un esbozo acerca de las experiencias emocionales desde la perspectiva de Norbert Elias en relación a la muerte. Y lo primero que tenemos que decir que desde esta perspectiva la muerte constituye un problema de los vivos y remite a costumbres sociales, históricas y culturales. Todos los interrogantes que se erigen en torno a este fenómeno, el fenómeno de la muerte, dan lugar a o expresan una preocupación específicamente humana acerca del significado de la vida. Elías va a decir que, a diferencia de otros seres vivos, el hombre sabe, o el ser humano sabe, que se va a morir, y eso constituye un problema o una tragedia, digamos, en esta idea de la existencia finita. Nosotros recuperamos de Norbert Elias, desde el proceso de civilización, la mirada de largo plazo que tiene respecto a las experiencias emocionales y sobre todo a las experiencias en relación a la muerte, y eso nos permite afirmar que los sentidos que se construyen sobre el final de nuestra existencia no son naturales ni son homogéneos, sino que denotan las peculiaridades de las formas en que se estructuran las sociedades y las emotividades de los individuos que la conforman. Lo que va a decir Elías es que en cuanto a proceso y en cuanto a pensamiento, la muerte se ha ido escondiendo de manera progresiva detrás de las bambalinas de la vida social como resultado del empuje civilizador que ha caracterizado a las sociedades occidentales desde el Renacimiento hasta nuestros días. La forma pública de morir, va a decir Elías en La soledad de los moribundos, de los tiempos medievales, va a dar paso a la muerte privada, como parte del proceso de pacificación social, donde los individuos van a morir en instituciones específicas, como los hospitales, por ejemplo, y esa forma de experimentar la muerte va a ser en soledad, despojados de los lazos afectivos y al mismo tiempo también siendo asistido por personas con las que no ha tenido previamente alguna relación afectiva y compartiendo también la sala del hospital con otros individuos o con otros moribundos con los cuales tampoco ha tenido ninguna relación afectiva. Elías va a decir que estas transformaciones en la estructura social, digamos, a lo largo de la historia, que se puede registrar a partir de los cambios que se dieron en la forma de experimentar la muerte, y recupera a Arié, y le hace una crítica a Philippe Arié, que también escribe una historia sobre la muerte en Occidente, para decir que eso no es la forma de relacionarnos con la muerte, la forma en que los seres humanos nos relacionamos con la muerte en la Edad Media, tenía que ver con una forma mucho más pública, en términos de que si no se moría en defensa del señor feudal, ¿sí? O en la lucha cuerpo a cuerpo entre individuos, se moría en el propio hogar, ¿no? Y Arié describe lo que es la muerte en el lecho, donde las personas se mueren en el propio hogar, y o sea, en ese proceso de muerte participan los familiares, los vecinos, los niños, y eso es lo que termina cambiando con el proceso civilizatorio, digamos, ¿no? Lo que va a decir Elías, distanciándose de Arié, es que, bueno, que en realidad no es que no había miedo a morir en esa época, sino que lo que cambian son la red de contención emocional que tenían los individuos medievales
que las personas que morían en el lecho porque eran despedidos por los seres queridos y eran asistidos por las personas que esa persona quería. Y eso es lo que no sucede con las personas en la modernidad que mueren en el hospital. Bueno, entonces Elías va a decir que la expulsión de la muerte de la comunidad de los vivos va a significar para el moribundo el abandono de todas las personas que formaban parte de los lazos afectivos, que ya no van a participar, como he hecho mención recién, en el proceso de morir. Este hecho lo conduce a experimentar en soledad que su pequeño mundo, con sus recuerdos, con sus sentimientos, sus vivencias y sus sueños, va a desaparecer para siempre. Y que el valor de su existencia va a depender de las remembranzas, de las memorias, que en la posteridad se construyen acerca de lo que este individuo ha podido dar de sí a los demás y de sus huellos que ha dejado en la memoria histórica. Siguiente, por favor. Si podríamos pasar a la próxima. Bueno, entonces, como venía señalando recién, el morir solos es característico de una etapa relativamente tardía del proceso de individualización y el del desarrollo de la autoconciencia. Elías establece un paralelismo entre la forma en que experimentamos la muerte y las formas también junto con que nosotros transitamos la vida. O sea que la forma de morir solo traduce el aislamiento emocional que existe en las personas en las sociedades modernas. Por eso va a decir Elías que el sentimiento de soledad estructura nuestra personalidad hasta la llegada de la muerte. La idea de que al morir estamos solos se corresponde con el mayor acento que también recibe en este periodo la sensación de que estamos solos en la vida. También en este sentido, la imagen de la propia muerte se halla íntimamente ligada a la imagen de sí mismo, de la propia vida y simultáneamente de la índole de esta vida. En el mundo de los vivos, va a decir Elías, la soledad se va a experimentar al percibir que nuestros deseos de amor hacia los otros se han visto heridos o perturbados, cuando sentimos que por una u otra razón estamos siendo abandonados o hemos sido abandonados, y frente a la indiferencia de las personas que nos rodean, al haber roto todos los vínculos afectivos que con esta persona pudiera haber habido. Por eso, la vida afectiva, asignada por el sentimiento de soledad, puede dar lugar a una conmoción en las personas ante la pérdida, ante la muerte de un ser querido, en tanto que se le experimenta como parte o extensión de uno mismo, ¿sí? Y al mismo tiempo, eso precisa ser interpretado tanto por la alteración que va a sufrir el superviviente o el sobreviviente en el equilibrio que existía en las relaciones sociales o en el tejido social, sino también porque va a promover la interpelación por la propia finitud, ¿no? Si podemos pasar al siguiente. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Simón. Ah, perdón. No la vi. Bueno, entonces lo que va a decir Elías es que el ethos del Homo Clausus, ¿no? La anterior, por favor. Profe, ¿esta o me La devuelvo? anterior, perdón, la anterior era. Esta. No, la anterior a esta. Ah, no, tenés razón, está bien, perdón. Es muy difícil. El ethos del Homo Clausus, va a decir Elías, bueno, lo voy a decir sin la diapositiva, si no, nos volvemos locos. El ethos del Homo Clausus se va a traducir en el orgullo de las personas por la independencia, por la capacidad de actuar por sí mismas, por sentir que el sentido de la propia vida no depende de los demás. Y ese orgullo, va a decir Elías, en realidad esa es una imagen distorsionada justamente por este proceso de individualización de las sociedades, que hace que las personas creyeran o crean que existen con independencia del resto de la gente. Entonces, el orgullo de estas personas va a encontrar su contracara en todos aquellos que están atravesados por un proceso de invalidación social, en la vergüenza que sienten los grupos sociales que están siendo menospreciados, que están siendo excluidos, que están siendo expulsados de su comunidad. Entonces, Elías, lo que va a decir es que justamente
las personas que están, digamos, más cerca de la muerte, justamente constituyen este grupo social, ¿sí? que van a estar, digamos, que van a estar siendo ya excluidos de su comunidad. Lo que va a decir Elías es que la valoración que los seres humanos digamos, le atribuyen a esta capacidad de actuar bajo responsabilidad, ¿sí? Va a estar, digamos, contrapuesta con una visión desagradable hacia todas las personas que, por ejemplo, pierden ciertas facultades psicofísicas, independencia social y control sobre los procesos biológicos del cuerpo. Elías va a decir entonces que la identificación con los que están envejeciendo y con los que están muriéndose está llena de comprensibles dificultades para los que están en otro grupo de edad. De una manera consciente o inconsciente, la gente se resiste por todos los medios a la idea de su propia vejez y de su propia muerte. Por eso nos hemos focalizado justamente, para pensar en este escenario actual, en este grupo social justamente que más golpeado se encuentra estadísticamente, o en términos de mortalidad, respecto a la tasa de mortalidad, que son los adultos mayores. Entonces, he recuperado en este ensayo digamos, como metáfora, es la idea de Michel Foucault acerca de la forma de ejercicio del poder de los estados modernos, basados en hacer vivir y en dejar morir, que a diferencia del poder de muerte propio del monarca, ¿no? De las sociedades medievales, que se basaban fundamentalmente en una inversión de esto, ¿no? En hacer morir y dejar vivir, donde el monarca concentraba todo el poder de muerte y el poder de vida de los súbditos. Foucault va a decir que digamos, que los estados modernos no es que hacen desaparecer que desaparece el poder de muerte de los estados modernos, sino en todo caso que se subordina al ideal de purificación social. Lo que quiere decir Foucault con esto es que la población, entendida como un cuerpo biológico, ¿sí? Va a estar regulada por determinados mecanismos para controlar digamos, la vida de este organismo. Y en todo caso, digamos, va a ser vivir a todas aquellas personas que merecen vivir y va a dejar morir a todas aquellas que no merecen, y entre ellos se encuentran a todos los grupos estigmatizados como los adultos mayores. Ahí se desapareció el PowerPoint, que no sé qué pasó, pero se dejó de compartir. Bueno. Entonces, voy a seguir avanzando, voy a tratar de ser lo más claro posible para que se entienda. Entonces, vamos a decir, volviendo a situarnos desde la perspectiva de Norbert de Elias, es que la necesidad de constituir lazos significativos junto a los otros va a fundar de valor y de significado a nuestro existir. Nosotros, desde que nacemos, ¿sí? En ese encuentro con un otro que nos cobija, que nos sostiene, que nos nutre, va a estar signado por lo corporal y por lo afectivo. De esta manera podemos decir que lo emotivo y lo corporal constituyen el principio de toda interacción humana. El valor social del individuo de la modernidad, a diferencia de las sociedades tradicionales, de las sociedades estatamentales, cuya pertenencia a un estatus, digamos, le garantizaba un determinado valor a este individuo, el individuo moderno se conforma no solo por la posición que ocupa en la estructura económica, sino también por las interdependencias personales y sobre todo las vinculaciones emocionales de los hombres que constituyen eslabones de unión de la sociedad. El aislamiento actual, digamos, de las sociedades modernas, el aislamiento emocional de los individuos va a estructurar la sensación de que la existencia carece de significación al percibir que nos encontramos solos ante la vida y ante la muerte. En efecto, la pérdida del deseo por vivir y el sentimiento de soledad se imbrican ante la carencia de significaciones afectivas que experimentamos en el mundo social. Por eso nos preguntamos de qué manera o de qué modo este escenario de pandemia agudiza y pone en evidencia las condiciones socioafectivas de los seres humanos que, llegados a esa etapa de vejez, han perdido los motivos para seguir viviendo. Bien, me parece que justo llegamos a esta diapositiva.
Bien. El miedo a la vejez se liga con el estigma de una imagen corporal marcada por el inevitable paso del tiempo que conduce a los individuos a la cercanía con la muerte. Por eso la pérdida del sentimiento de identidad con los que menos participan en el intercambio simbólico, comercial y afectivo de nuestras sociedades es una indicación de lo que significa para estos moribundos cuando todavía en vida se ven forzados a sentir que los vivientes los han excluido ya de su comunidad. Tal como lo venía señalando, la mortalidad por COVID afecta fundamentalmente a los que transitan el último tramo de su biografía y presentan un sistema inmunológico debilitado. Este grupo social, a su vez, ya no cuenta o ya no contaba con los soportes afectivos de antaño para aminorar las condiciones de incertidumbre y de apatía colectiva. De esta manera, la pérdida de valor social junto a la interpelación por la finitud de la existencia, al percibir que los pares generacionales abandonan progresivamente el mundo de los vivos, van a constituir fuente de la desesperanza frente a la enfermedad. El proceso de muerte que experimentan aquellos que en los últimos momentos de su existencia han perdido las valencias emocionales que producían un apego mutuo con las personas de la comunidad, se refuerza con el aislamiento físico por el temor al contagio, ¿no? Y además por una proclama en términos de salud pública. Estas condiciones socioafectivas pueden estar en la base de traumas colectivos en el futuro. Siguiente. Por eso venía a traerles tres historias de vida rápidamente que se han viralizado, que se han digamos, que se han esparcido por los medios de comunicación, algunos de ellos quizás la conocen. En Birmingham, Alabama, Estados Unidos, Don Pijanovich, un hombre de 87 años, padre de 4 hijos, obrero de Búfalo, murió en un hospital donde un enfermero estaba parado cerca de él y le dio el mensaje final de sus hijos. Hay un micrófono que está abierto. Bueno, John, el hijo de Pijanovich, decía lo siguiente: pedimos que el enfermero que estuviera a su lado le susurrara a su oído que sus muchachos lo amaban, ¿no? En otro rincón del mundo, y que tal vez es un caso más conocido, un joven palestino escaló un muro alto de un hospital y se sentó junto a la ventana para ver a su madre enferma de coronavirus y poder despedirse de ella. Esto sucedió cuando desde el hospital le negaron la posibilidad de ingreso. Me senté impotente detrás de la ventana exterior de la sala de cuidados intensivos, observando sus últimos momentos. La siguiente. En estos relatos podemos decir que no hay modo de sustraerse del dolor y de la desesperación que produce imaginar la mirada de un moribundo que no podrá encontrarse con la de sus afectos en el último momento de su vida. El horror ante el despojo de los lazos afectivos de todo aquel que se aproxime a la irrevocable finitud de la existencia tal vez sea uno de los hechos traumáticos que más van a resonar en la experiencia colectiva futuro. La soledad de las personas que abandonan la vida tras la enfermedad y de las que pierden las valencias emocionales ante su muerte, nos confirma un vacío que va a precisar ser llenado para que el olvido de aquella sea imposible y a su vez la vida de ésta sea resignificada desde el presente. En España, Beatriz escribió una carta de homenaje de despedida a su abuela, Carmen, en un diario digital reconocido de su país. Cuenta dos cosas en términos generales. La primera es hace una distinción entre el proceso de muerte que experimentó su abuelo 4 años antes y la forma que tuvo que experimentar la muerte la abuela que falleció este año. Dice: antes de entrar a aquella habitación donde se encontraba mi querida abuela, me avisaron que no podía llorar ni decir nada, porque al lado, separado por un pequeño biombo, había una persona con vida que se encontraba mal, pero que estaba consciente. Así que allí, a los pies de la cama donde se encontraba el cuerpo de mi abuela, tuve que tragarme las lágrimas y las palabras de despedida, tuve que hacer un ejercicio de entereza como jamás había hecho para tragarme todo el dolor que sentía en ese momento. Esta idea de no poder manifestar el sentimiento, de tener que autorregularse al extremo, justamente porque al lado había una persona que si se llegara a enterar de que el moribundo había perdido la vida, probablemente eso lo iba a desesperanzar para poder seguir luchando por vivir.
La siguiente, por favor. Bueno, entonces estos testimonios permiten interpretar las distintas maneras que las personas buscaron acompañar el proceso de muerte, sea a través de la producción de un relato dado al enfermero para que le diga al moribundo, ¿no? Le recuerda al moribundo el amor de los lazos afectivos, en el cruce de miradas a través de una ventana, o bien mediante una carta en la que se recupera el ser querido dejando de sí, se recupera lo que este ser querido ha dejado de sí en su paso por la vida. Las pérdidas de valencias emotivas que conectaban a las personas que dejaron el mundo de los vivos con lo que ahora se han convertido en sobrevivientes, dieron lugar a la construcción de una narrativa que les permita seguir viviendo. Por eso es importante el valor del recuerdo vivo de la persona, ¿no? Que ha dejado de existir, como una forma de recuperar el pasado y dotar de nuevas significaciones al presente. Por eso consideramos que la producción de memorias es un elemento significativo en este proceso de afrontamiento de la muerte del otro. El lugar que los sobrevivientes encontraron en los medios de comunicación, por ejemplo, para la producción de memorias sobre estos hechos traumáticos, puede constituirse en un potente soporte emotivo de aquellos que, encontrándose viviendo experiencias similares, se sienten identificados. La conformación de espacios de memoria colectiva en los distintos espacios de socialización tal vez sea una llave poderosa con miras a elaborar el sufrimiento que la pandemia ha dejado en nuestras vidas. Siguiente, por favor. Voy a hacer para poder ir cerrando. Sé que tuvimos con muchos percances y no me quiero llevar todo el tiempo. Podemos decir que Pode fazer essa última, porque você acabou perdendo uns tempinhos. Por favor, faz a sua última reflexão. Bueno, pues, son 2 diapositivas más que dan. Dice que, bueno, como reflexión final podemos decir que la pandemia de COVID-19 ha visibilizado la fragilidad de nuestra existencia contemporánea en todas sus dimensiones, políticas, económicas, morales, educacionales y sanitarias. En lo que respecta a la muerte, ha puesto sobre la superficie, de manera brutal, las condiciones socioafectivas de las personas que cuentan con menor valía social para mitigar los miedos existenciales, pero también los pocos espacios de sostén emocional de aquellos que se encuentran ante el desconcierto de una pérdida significativa en su propia vida. Por eso, cuando la pandemia llegue a su fin, esperemos que llegue pronto, será nuestra tarea poder imaginar otros modos de sostenernos afectivamente, fortaleciendo las amarras con aquellos que aún en vida se encuentran ya excluidos de su comunidad. Me refiero fundamentalmente a los adultos mayores. Y a su vez, también va a ser nuestra tarea habilitar espacios de encuentro de diversa índole para tramitar la muerte de un ser querido sin que esta tarea nos arroje a una profunda soledad. La siguiente. Para ello, será preciso, siguiendo a Norbert Elias, desandar los caminos que nos conducen al tabú de la muerte, que podamos hablar de ella con naturalidad desde nuestros primeros pasos en la vida. Fundamentalmente un espacio de socialización como la familia y la escuela, donde temáticas como la muerte y el sinsentido o el sentido de nuestra existencia puedan formar parte también de los espacios curriculares. Quitarle el veneno del misterio y de las fantasías que rodean a la muerte nos va a permitir poner sobre la superficie la sencilla realidad de nuestra vida finita. A este respecto, Elías señala que el ethos del homo clausus, del hombre que se siente solo, tocará pronto a su fin cuando deje de reprimirse la muerte, cuando se incluya este hecho en la imagen del hombre como una parte integrante en la vida. Por eso, el fortalecimiento de los lazos afectivos en los distintos espacios institucionales donde los individuos construyen su subjetividad, constituye una necesidad vital para que la soledad sea una morada donde se alojen provisoriamente aquellos que buscan escapar de las presiones y responsabilidades del mundo exterior y no una condición existencial de los que buscan un refugio frente al sinsentido de la vida. Bueno, muchas gracias. Muy obrigado. Nós que agradecemos, professor Dario. Eu já digo, né, reitero, quem tiver interesse em saber mais dessa apresentação, desse estudo do professor Dario, que já vá fazendo aí as suas escritas no nosso chat,
porque ao final da fala de todos os componentes da mesa, nós abriremos aí para as perguntas e para maiores esclarecimentos e diálogos aí com o professor Dari. Muito obrigada, professor. De antemão, parabéns pela apresentação. Já anotei várias coisas aqui para a gente conversar depois. Então, passando para frente, o professor Glaucio e a Shirley estão presentes agora, então podemos passar a palavra para eles. Professor Glaucio Campos Gomes de Matos é doutor em Educação Física pela Unicamp, né? Pela Universidade Estadual de Campinas, professor da Universidade Federal do Amazonas e professor do Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura. Shirley é bacharel em Turismo pelo Centro Universitário do Ensino Superior do Amazonas, mestre em Ciência do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia e doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. Pesquisadora da Consultoria Socioambiental Trabalhos Realizados com Turismo de Base Comunitária, População Tradicional e Unidade de Conservação de Uso Sustentável. Pesquisa Socioambiental. Então, a temática da apresentação do professor Glaucio e da Shirley, Turismo no Covid-19, uma análise a partir de Norbert Elias. Então, com a palavra a vocês. Bem, boa tarde a todos. Desculpe a nossa demora em entrar na sala. Então, a Shirley vai iniciar a nossa apresentação e eu vou compartilhar para o Samir a nossa apresentação. Um instantinho, por favor, que eu penso. Não sei se foi, eu acho que não foi, né? Não. Não, você consegue aí, Shirley? Acho que está baixando. Não estou conseguindo visualizar. Vamos ver se agora veio. Certo, estou conseguindo ver. Bem, boa tarde a todos. Eu me chamo Shirley, estou aqui como coautora do artigo Turismo no Covid-19, uma análise a partir de Norbert Elias. Primeiro autor, o professor Glaucio Campos. Pode passar, professor. Eu só não estou conseguindo. Baixar um... Incrível. Não estou conseguindo visualizar a nossa tela. Tá mostrando. Eu consegui. Ah. Não está aparecendo. Agora... Não está. Está fechado aqui. Não? Não apareceu. Apareceu a primeira tela. Aí não tem como baixar um pouquinho para a segunda página? O problema no PDF.
problema é que não estou conseguindo visualizar o material aqui, né? E eu não estou conseguindo visualizar. Eu também não sei como fazer agora. Ontem deu certo, agora não está dando certo. Acontece. Bem, se alguém aí puder dar uma dica para a gente, porque eu estou mostrando a tela, mas eu não consigo visualizar. Não sei se está aparecendo para vocês. Para mim está aparecendo. Não, para o público está aparecendo? Sim, professor Glaucio, eu vejo a tela sua. Pequena, mas vejo. Uhum. Mas eu não consigo visualizar. Não está se mostrando para mim, não sei o que houve. A Sheila está pedindo para eu passar o slide, mas não consigo sair daqui. Eu vou tentar solicitar o controle daqui. Será que funciona, professora? Sim, é só você baixar aqui nessa setinha perto do microfone. E aí solicitar ou aí compartilhar. Aqui não está se mostrando para mim aqui. Ai, meu Deus. Bem, eu não entendi, mas eu acho que daria para a gente fazer uma conversa. O que você acha, professor? Para não se atrapalhar tanto com a apresentação. Né? A gente tenta e vamos ver, né? Bem, então eu fiquei aqui certa. Sim, Shirley, para a gente não ficar com mais delongas, eu tenho certeza que vocês vão nos propiciar uma ótima apresentação, tá? Vou começar aqui marcar o tempo, então, tá? Podem ficar tranquilos. Agradeço. Vai aproveitar bastante desse diálogo, professor Glaucio. Shirley. Muito grata. Então, podemos? Sim, pode iniciar. Então, vamos lá. Turismo no Covid-19, uma análise a partir de Norbert Elias. O nosso resumo, ele vem trazendo as consequências da pandemia da Covid-19 no turismo, né? No qual os nossos estudos, que foram as nossas bases, uma pesquisa secundária, né? Analisamos que ocorreu, analisamos não, e foi pesquisado, foi estudado que ocorreu a redução da mobilidade humana na esfera global. E dentre as recomendações da Organização Mundial da Saúde, foi proposto o isolamento social. E, para tanto, né, foram adotadas as restrições de viagem. Ocorreu a redução da mobilidade humana. E, completando este quadro da pandemia, relacionada ao turismo, né, a redução dessa mobilidade, muitos países fecharam as suas fronteiras para os estrangeiros. No nosso resumo também consta a necessidade de criação do protocolo de segurança sanitária para as viagens. O turismo foi uma das atividades econômicas mais impactadas pela pandemia da Covid.
toda a cadeia turística sofreu com a paralisação das viagens. Para que haja esse retorno com mais confiança, com mais segurança do turista, né? Está dando retorno. Então, brotou a necessidade de combater esse inimigo invisível, no qual o homem ele é o vetor, né? Então surgiram, né, agora para a atualidade, foram aprimorados, foram atualizados, foram criados novos procedimentos de higienização por meio de protocolos de segurança sanitária, com o intuito de minimizar os riscos de transmissão da Covid. Também temos as interdependências da atividade. São as atividades que pertencem à complexa cadeia do turismo, que foram, essas atividades, elas foram terrivelmente abaladas, né, pela pandemia, com essa redução da mobilidade humana. E a figuração da pandemia no turismo deve-se atender os preceitos civilizatórios de higienização. Aí temos as nossas palavras-chave, que é interdependência funcional, teoria elisiana, pandemia e turismo. A atividade econômica. O turismo foi diretamente afetado pela crise econômica social, com os resultados, né, do alto índice de contágio da Covid. A atividade turística é uma atividade que ela é fortemente geradora de empregos, diretos e indiretos, nas áreas de menor grau de especialização. A cadeia turística também envolve, né? Consequências significativas, houve a paralisação desta cadeia produtiva do turismo. E a rede de mercado do turismo, né, de efeito direto e indireto, com a suspensão das viagens, foram afetadas. As agências de viagem, os meios de hospedagem, a alimentação, todo o trade turístico. E, de forma indireta, os residentes locais, os mesmos que são ligados à cadeia do turismo de outras formas, né, como pelo comércio e outros tipos de vendas. Bem como, né, são fechados nesse momento, né, os locais de atração turísticas pelos seus governos, na tentativa de frear o avanço da Covid. O impacto no turismo. A duração do período de isolamento social é agravante para o setor. O turismo coloca o indivíduo em movimento nas relações de interdependência e o ser humano, ele é o transmissor do vírus pelo contato direto. E o setor turístico, toda a cadeia produtiva, foram diretamente afetados pela crise econômica e social advinda da pandemia da Covid. Professor Glaucio, o senhor pode continuar? Bem, então, estou com um problema técnico. Não sei se devem estar me ouvindo. Estão ouvindo? Estamos te ouvindo sim, professor. Pode falar. Tá, professora, é que eu estou com duas telas. Parece que estão conectadas. Eu estou em dois espaços, né? Interessante. Isso é o efeito da tecnização, né? Exatamente, professor, mas estamos te ouvindo. Pode continuar. Ótimo. Então, o trabalho eu penso que é um trabalho desafiador, tentar trazer
não tão desafiador, né? Porque o Norbert Elias consegue, nos faz perceber, a partir da sua intervenção teórica, o campo, né, que nos mostra. E o campo é esse aí, a sociedade em movimento. E o turismo, justamente como a Shirley falou, ele é essa atividade que envolve justamente seres humanos em movimento, né? Então, a premissa básica do turismo é que o indivíduo ele vivencia atividade turística fora, né, do seu local de origem. E esse é o ponto central que abalou toda a esfera turística. E a categoria, né, de análise que nos apropriamos justamente de Norbert Elias para compreender o momento atual é justamente o conceito de figuração, que é a base, praticamente, né, que conduz toda a rede de interdependência funcional que sustenta o turismo. E quais são esses complicadores, já que não há essa mobilidade, né? A rede, né, os fios, eles são afetados economicamente, né? Não importa se na Europa como na Amazônia, onde não há o movimento de turista e as bases funcionam pelo turismo, então essa rede, essa atividade econômica foi sensivelmente abalada, né, por força da natureza que está em curso, ou seja, né, a epidemia do coronavírus, né? Então, de um lado, nós temos a natureza procurando ser controlada por nós, seres humanos, e, por outro lado, né, nós temos a cultura ou as atividades sociais. É nesse entrelaçamento entre cultura, né, e natureza que alicerça-se a base da propagação do turismo ou do coronavírus, né, no conceito de interdependência. Então, se nós formos ver, Norbert Elias, ele dá uma possibilidade de você enxergar sem dificuldade, né, a trama, né, que desencadeou, né, esse momento da pandemia. Muito bem. E aí, outro elemento que nos possibilita ver é justamente, né, o conceito de tempo, né, no livro sobre o tempo, como uma construção simbólica. Toda essa rede, né, que foi construída à base, né, de um cronograma, tempo longo, calendário, e tempo micro, né, foi abalada. Então, nós temos aí os elementos importantes da teoria que nos conduz a caminhar, né, dentro dessa atividade que é o turismo. Numa sociedade como a nossa, como falou o professor anterior, do homem clausus, né, que vive esse ser autossuficiente, independente, a pandemia mostrou justamente esse indivíduo necessitando de sair desse momento de enclausuramento, né? Essa necessidade de dar e receber, embora seja esse ser autossuficiente, foi mostrado e evidenciado em várias reportagens, e o professor acabou de trazer aí 2 ou 3 exemplos mostrando, né, o efeito da pandemia, mas o efeito de um processo longo que foi, né, a nossa Constituição. Então, no momento em que o turismo, que é justamente a mobilidade, a interdependência, é afetada, as pessoas, então, se trancam, e isso é um desespero. Não só a atividade, né, econômica é abalada, né, mas as relações sociais.
Então, as pessoas que buscam emoções prazerosas em atividade de lazer imbricada ao turismo, né, elas são afetadas, né, por força da pandemia, né? Então, Norbert Elias traz luz para nós enxergarmos tanto o ser individual, né, nesse processo longo de constituição desse ser autossuficiente, independente, quanto, né, o elemento chave para a transmissão e propagação global do coronavírus, que foi a interdependência funcional. Essa interdependência que fortaleceu e propagou, né, a pandemia, já que a natureza, nossa, corpo, né, que aloja esse vírus. Então, procedimentos higiênicos, tomadas, né, de decisões são importantes para evitar tal propagação. E aí você pega o processo civilizador, volume 1, e vai vendo que a formalização dos costumes no momento do Covid, ele é flexibilizado, né? Então, o toque na mão, né, ele passa para ser o toque no cotovelo, né? Ou não pegar na mão não é um problema, não é um desrespeito, né? Não é sinal de escárnio, né? Então, essa flexibilização por força da natureza é imputado nesse momento, né? Então, essa forma que o processo civilizador encaminhou da regra de etiqueta, de boas maneiras, elas são flexibilizadas por medidas higiênicas. Então, ao ler o processo civilizador, você vai ver o quão importante você ver que as regras foram flexibilizadas, né? Aí, considerando o amazônida, né, como um povo hospitaleiro, torna-se fragilizado por essa cultura de receber bem. Então, se o Estado, né, se o governo ou se órgãos não tomarem providência, é muito mais provável que no trânsito de turista pelo universo amazônico, pelas comunidades, né, o amazônida seja infectado. Isso é ruim? Né, para as sociedades amazônicas, sim. E aí atinge quem? Indígenas e não indígenas. Então, a interdependência funcional, ela é básica para nós entendermos o quanto o turismo foi afetado na pandemia, né? Tanto numa forma de mobilidade humana e a busca de emoções prazerosas em outros espaços, diferentes daquele do morado, né? Quanto, né, economicamente. E, mais ou menos, nós pegamos, né, esses livros sobre o tempo, Produção Sociologia, né, que traz o conceito de figuração, para compreender, né, o processo civilizador, para compreender, então, como Elias ajudou a enxergar o turismo, né, nesse momento de pandemia, né? É mais ou menos isso aí que vai discutir o artigo. A Shirley pode trazer mais informações, principalmente das comunidades ribeirinhas, que a gente chama comunidades amazônicas, em reserva de desenvolvimento sustentável e assim por diante. Quer falar alguma coisa, Shirley? Oi. Voltei. O que eu tenho para acrescentar em relação ao nosso turismo aqui na Amazônia, relacionado ao Baixo Rio Negro, das unidades de conservação de uso sustentável, é que nós buscamos nos reunirmos para construir um protocolo sanitário para a visitação, porque se tornou um problema da atualidade e grave,
né, grave para as populações tradicionais. O que eu tenho para acrescentar é que estamos em movimento também. Seria bom falar do modelo 4.0, Certo. que a Sheila vai falar, mas eu quero acrescentar mais algumas considerações sobre ele. O modelo 4.0 que a gente busca inserir no turismo, em alguns países já vem acontecendo, e em Manaus também, no Amazonas, ultimamente eu vi, tem uma empresa que também está fazendo esse vivenciamento virtual, mas que em várias situações foi até questionado, né? Eu cheguei com o professor para questionar essa relação, esse aproximar, esse sentir. Mas é um momento, o 4.0, de desenvolvimento da tecnologia no turismo. Mas é uma forma que a pessoa não tem a sensação do contato direto, né? Quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, essa proposta que está sendo incrementada, né, frente à tecnização, é muito interessante ser analisada pela sociologia do lazer, né? Temos que ver a longo prazo o que isso trará aos turistas, né, que buscam, então, vivenciar emoções prazerosas frente às atividades de lazer que na atividade turista ou de turismo pode oferecer. Então, a busca de emoções ela pode ser enfraquecida se você antecipadamente vivenciar emoções, né? Então, pode ser um enfraquecimento, né? Só poderemos compreender melhor com o avanço, né, desse modelo. Então, trará informações interessantes para futuras reflexões. Claro. Okay? É importante dizer que o turismo, ao ser incrementado na região, em comunidades amazônicas ou em qualquer comunidade, ela traz transformações. Ele traz transformações. Que o indivíduo, a receber o turista, deve estar, né, com alguns conceitos consolidados de higiene, de boas maneiras, né, de tratar bem o turista e, não menos, e aí está uma das grandes transformações, né, que é tratar melhor o ambiente que vive. Isso é importante entender porque se você tem a mata, a floresta como local de trabalho, é uma coisa, né? Se você tem a floresta como um local de prazer, é outra coisa, porque o nível de sensibilidade frente à natureza, ela vai se diferenciar. Uma é derrubar a árvore centenária, que tem um valor econômico, né, momentâneo. A outra é transformar a árvore como um elemento de contemplação. Se ela dura 100 anos, se ela é secularmente, ela vai passar mais 50 anos em pé para ser apreciada. Então, transformações por força do turismo e do lazer são, né, perceptíveis em comunidades que abraçam o turismo e o lazer. Então, essa prática traz transformações socioambientais em comunidades que vivem, né, à base do turismo. Outro exemplo, se você caça e pesca em excesso, né, o turista não quer ver a depredação, não quer ver fogo, ele não quer ver mata, né, derrubada, ele quer ver transformações ou relações socioecológicas mais adequadas, né, com o ambiente. Então, isso toca de uma forma sensível, né, nas comunidades amazônicas ou comunidades outras que vivem
do turismo numa relação com o ambiente. Então, há profundas transformações se isso, né, continuar uma atividade por longo tempo. E é mais ou menos isso que a gente procurou trazer para esse artigo. Muito obrigado, professora. Grata a todos. Grata a todos. Eu que agradeço, professor Glaucio, Shirley. Com certeza poderemos conversar a seguir, né? Depois que a Cláudia e o Lucas fizerem a sua apresentação, tá? Mas, de antemão, eu já digo, tem pouco tempo que eu ouvi o professor Glaucio, ele participou numa apresentação extremamente importante, impactante no nosso grupo de pesquisa, né, aqui de Dourados, e hoje, não diferente, tivemos aí essa bela demonstração do que é a realidade, né, da Amazônia, que fica tão distante para a gente e que traz, com certeza, muitos ensinamentos de tudo que nós estamos vivenciando e tudo que está impactando esse nosso Brasil tão imenso, né? Então, agora, eu vou passar a palavra. Cláudia, você está aí presente? Professor Glaucio, será que você consegue retirar a tela e para a gente voltar aí? Inclusive, eu estou em 2 telas. Você consegue apagar uma aí para a gente voltar aqui ao Pois nosso... eu estou em 2 telas, isso que eu estou falando, e eu vou desligar, eu vou tentar sair. Certo, tá? eu agradeço. Mas que coisa. Enquanto o professor Glaucio resolve esse problema técnico aí da gente, né, em 2 telas, eu vou fazer a apresentação da Cláudia Mota, pesquisadora de Sociologia da Violência, mestre em Direitos Humanos, Cidadania e Violência, Unieuro. E também faz parte desse trabalho que nós vamos assistir a apresentação agora, o Lucas Freitas de Souza, que é investigador colaborador, doutorando no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais de Évora, membro do coletivo Pragmáticos e do grupo de pesquisa em políticas públicas e dinâmicas sociais. O título da apresentação, muito instigante, inclusive já traz um questionamento: o indivíduo em tempos de pandemia e isolamento social, um cenário de falência do processo civilizatório? E aí, professor Glaucio, eu ainda continuo com a tela. É possível resolver? Cláudia, está aí? Não consegui. Qual é, Joyce? Um ícone ao lado do microfone. Tem a câmera, que está com uma barrinha, tem o microfone e é o próximo, que é um quadradinho, tem um X bem no meio. Entre o microfone e os 3 pontinhos. Já estou nele. Aí. Pois eu estou tentando. Fechou? Não. Não. Não fecha a apresentação. Eu vou ter que me retirar.
Tenta fechar tudo, professor. Aí o senhor entra novamente. Porque tá parecendo que o senhor tá saindo, mas não tá. Exatamente. Eu agradeço, É. porque nós estamos aí com o nosso tempo finalizando, né? Nós temos que finalizar até às 16h30, e aí a Cláudia e o Lucas precisam falar. Ou reinicia o computador também. Funciona. Ai, eu peço desculpas aí a quem está nos assistindo, e a Cláudia também, não obtive retorno dela, mas a gente está aqui travado na tela do professor Glaucio. Não estou conseguindo sair daqui, não sei o que houve. Está aparecendo duas telas, eu fecho e abro, entro e ela entra em duas telas. Aperta aí Ctrl no teclado do seu computador. Ctrl, Alt, segura. Ctrl, Alt e Delete. As três juntas ao mesmo tempo. Apareceu alguma coisa? Finalizar a tarefa. É para sair fazer o GOF, reiniciar. Reinicia seu computador, é melhor. Aí eu acho que sai, né? Desliga tudo. Tomara, Shirley, que o tempo está passando. Reinicia, melhor. Aí você entra novamente. Professor Glaucio, tente tirar da tomada e depois o senhor conecta novamente. Eu acho que ele já até saiu. O próximo pode tentar compartilhar, né? Aí eu acho que não vai. Sei, Cláudia tá... Desculpa, Cláudia ou Lucas, ou os dois, que se estiverem aí, mas a gente está tentando resolver e o professor parece que está aí às voltas com essa figuração, que é a nova tecnologia, e está apanhando, com certeza. Cláudia, você está presente? Acho que a Cláudia não está. Eu estou achando que é isso que está acontecendo, Cláudia. O meu colega, inclusive aqui do grupo de estudos, está falando para a gente começar, né, a fala sem os slides, mas eu estou acreditando que a Cláudia e o Lucas não estão presentes. Só que aí a gente precisa da tela, porque tem pergunta para o Dario também, né? Quem está comandando
Eu, professora Miriam. Você não consegue interromper, não? Não, eu não consigo interromper ninguém. A gente tinha um ajudante aqui, não sei, do evento, não sei se ele consegue fazer isso. O Simon, você está aqui conosco? Você consegue resolver esse problema no qual a mesa se deparou aqui? O professor Glaucio não consegue sair da tela. Ele criou 2 telas aqui e aí... No entiendo bien, Miria. ¿Cómo dices? ¿Qué estás diciendo? O professor Glaucio teve dificuldades com relação à apresentação e criou uma tela. Então, ele não consegue desligar. E a gente está aqui parado aqui nessa tela. Você não consegue retirar, por favor? Si quisiera el profesor, podría compartirme su presentación al correo, como me la compartió el profesor, el primer profesor. É o professor Glaucio que criou essa tela e aí ele não consegue retirar. Simón, lo que está diciendo es que el profesor ya hizo su presentación. El problema es que compartió pantalla y no la puede retirar. Entonces quedó la pantalla compartida del profesor Glaucio y no puede compartir el próximo ponente. Ese es el problema. Pero es que creo que aquí no está el profesor Glaucio, sino está Shirley compartiendo, o me equivoco. Vê o que você pode. Obrigada, Dari, por nos ajudar. La persona que está compartiendo es Shirley Sapei Soto. Ajá, Shirley, ¿está Shirley presente? Ai, que ótimo! Resolvido, Shirley. Ai, obrigada. Tá vendo, Simon? Conseguimos todos aí, Dari, todo mundo. Isso que é interdependência de sucesso. Só para... Era eu, hein, Shirley? Era você, né, Shirley? Nós aqui na cola do professor Glaucio. Vamos rir antes de começarmos a falar de algo que não é tão... que não nos faz rir tanto, com certeza, que é a Covid, né? Conforme eu iniciei, né, a nossa mesa está tratando exatamente sobre as reflexões, né, eliasianas sobre a crise mundial da Covid. Né? E nós tivemos aí a primeira apresentação do professor Dario, que eu entendi, né, a respeito do embasamento muito propício nesse momento, né, do livro A Solidão dos Moribundos, né, e tratou exatamente do que a gente pode dizer, inclusive, desse impacto afetivo, emocional que todas, né, e todos estamos aí vivenciando nesse tempo, nesse ano, né, de 2020, e, infelizmente, pelo andar aí das novas notícias, não temos nada muito a vislumbrar de positivo para, né, o nascer aí do 2021. Infelizmente, nós estamos aí, né, nesse momento de muitas incertezas, né, de muitas dificuldades provenientes dessa situação,
né? E aí, assim, inclusive o professor, eu anotei aqui, o professor Dario falou em comoção social e possíveis traumas, né, relativos a esses momentos aí de tantas dores vivenciadas no momento de morte, né, de familiares. Então, assim, ele trouxe para nós as narrativas contemporâneas, né, algumas delas muito impactantes, inclusive, que eu acredito que era do conhecimento de alguns, porque foram muito divulgadas na mídia, né? Exatamente como exemplo de tudo isso que está acontecendo. Em contrapartida, a gente pode aí fazer uma junção, né, em relação ao trabalho que nos trouxeram, né, o professor Glaucio e a Shirley, porque, sim, mesmo não tratando, né, especificamente da questão da morte aí, né, desse momento que é tão doloroso para todos, eles nos apresentaram no seu trabalho com o turismo exatamente os impactos, né, que essa Covid tem trazido para o dia a dia da região Amazonas, né? É muito impressionante a gente pensar, né, que todos aí fomos de N maneiras, né, de diferentes maneiras, tivemos que transformar nossa vida, nossa realidade. E aí o que me chamou muito a atenção, né, e como eu comentei no final, eu já havia assistido uma outra apresentação do professor Glaucio, é exatamente esses impactos, né, na vida das pessoas que dependiam desse turismo, né? Como que é agora não poder mais contar com essa produção, vamos dizer, né? Você cita, inclusive, a Shirley cita o impacto econômico, né, no turismo, essa cadeia de produtividade que parou. Então, assim, só de maneira geral, para a gente fazer aí um todo aí das falas. Tem uma pergunta para o Dario, e eu vou ler, que é da Márcia, ela fez logo que o Dario terminou, né? Que professor Dario, para Elias, a morte mostra-se como continuidade de vínculo familiar ou a morte encerra o vínculo familiar? Bueno, en realidad para Norbert Elias, a ver, la muerte, en términos generales, Elías va a decir que la muerte no encierra misterio alguno si lo pensamos solamente como la culminación de la vida de un ser humano singular. Lo que sí va a resultar terrible es el dolor de todos los moribundos, ¿sí? Que tienen que el dolor de los individuos que tienen que sobrevivir a la pérdida, ¿sí? Y entre ellos se encuentran justamente los familiares y los amigos, y también todas las fantasías colectivas que se generan. En realidad, Elías no habla específicamente de que la muerte de uno significa la interrupción de la continuidad. La continuidad para Elías está, en todo caso, no lo piensa tanto en términos familiares, sino en términos de comunidad ampliada. Él habla de comunidad ampliada en la soledad de los moribundos, y lo que va a decir es que la continuidad del individuo se da en tanto y en cuanto se pueda producir una memoria que sobreviva entre las generaciones, ¿sí? No está pensando, por eso no lo cierra en el círculo familiar, sino que lo está pensando más en términos de comunidad ampliada. Lo que va a decir, para cerrar chiquitito Elías respecto a esto, es que además, cuando se muere alguien, ¿sí?, que tenía expectativas, esperanzas y alegrías, también todos esos elementos que formaban la comunidad familiar
hace que en la familia se pierda parte del sentido de la vida, porque eso era lo que congregaba a la familia. Pero no lo reduce a la muerte del individuo a lo familiar, sino que va más allá y piensa en términos de generaciones y de el individuo en tanto comunidad ampliada. Por eso me parecía interesante que la cuestión de lo que sucede con los adultos mayores, que son los que más pierden justamente las valencias emocionales y los vínculos emocionales con la comunidad ampliada, porque dice que en última instancia, en las sociedades preindustriales, el anciano que moría en su casa, moría rodeado de su familia, pero rodeado también de los vecinos, que le daban como última prueba de cariño la presencia, el alimento y demás. Eso es lo que cambia con la modernidad. No sé si se entendió, pero... Márcia ainda está presente, se quiser por favor, no chat, se quer que adentre mais ou se está aí satisfeita com a resposta, se contemplou a resposta do professor. Eu vou aguardar aqui no chat. Eu gostaria, agradeço muito, aí, professor Dario, a Márcia está se pronunciando aqui. Eu não consegui localizar outras perguntas no chat, no nosso chat, mas eu particularmente, você poderia tirar o microfone, Dari, só para não dar, por favor? Obrigada. Eu gostaria, Dario, de continuando com você, porque, assim, eu anotei aqui que você se referiu a Foucault, fazendo aí talvez um paralelo das questões, né, da subjetividade com esse autor e com Elias. Aí seria possível você explanar um pouco mais acerca desses estudos que você fez aí e o que eles te ajudaram né, no sentido desse entendimento, desse momento? A ver si te entendí. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde me estoy parando para hablar desde Michel Foucault? Puede ser que la pregunta sería, ¿cuál es la vinculación de ese momento con la teoría de Michel Foucault? ¿Puede ser? Puede ser, sí. Obrigada. Está bien. A ver, a mí me resultó interesante poder hacer un cruce con Michel Foucault, porque para Elías la muerte se ha vuelto la cosa más privada y vergonzosa de alguna manera. Entonces, para Michel Foucault, que analiza también ciertas transformaciones en la constitución de la subjetividad del hombre moderno, Michel Foucault también afirma que desde el siglo XVIII la muerte se ha vuelto la cosa más privada y vergonzosa, incluso superando la sexualidad. Entonces, tanto para Elías como para Michel Foucault, las causas no se deben tanto a un desplazamiento de la angustia, bueno, para Foucault fundamentalmente, sino que se debe más bien a las transformaciones en las formas en que se lleva adelante el ejercicio del poder. Michel Foucault se puede encontrar estas referencias tanto en la voluntad de saber, ¿sí? y en defender la sociedad, donde Foucault se explaya un poco más acerca de la noción de biopolítica, ¿no? Y ahí me parece que es interesante para pensar la cuestión de, por un lado, porque cuando Foucault habla de biopolítica, está hablando en realidad de purificar el cuerpo social, diferenciando las razas buenas de las razas malas, de los fuertes de los débiles, a los que hay que cuidar a los primeros, ¿sí? A los buenos, a las razas buenas, y en todo caso se deja morir a los segundos. Entonces por eso me pareció interesante el cruce. No sé si eso responde lo que me estabas preguntando. Sim, professor Dário, com certeza.
Eu trabalho na pesquisa de gênero e sexualidade. Na minha dissertação, eu trabalhei com Foucault, do livro, né, História da Sexualidade, A Vontade de Saber. Então, realmente, é um autor que nos ajuda bastante, e esse diálogo com Norbert Elias é muito possível, né, e muito profícuo. Então, por isso que me chamou a atenção, né, quando você comentou, e eu agradeço muito aí por mais essa sua fala, né, esse seu aprofundamento aí em relação ao seu trabalho. A Shirley está avisando que o professor Glaucio está com problemas de a nossa mesa, e a Shirley está aqui. Nossa, tomara, Shirley, não fica com medo, nós estamos entre pessoas civilizadas, ninguém está aqui para, né, para fazer nenhum tipo de, né, de, vamos dizer assim, de avaliação, não vai ter nota, né? Vocês já estão todas e todos aprovados, afinal de contas, quem aprovou o trabalho de vocês para essa mesa foi um comitê, né, formado por grandes estudiosos, pessoas, né, de renome aí do nosso Brasil e do exterior, que já fazem parte do simpósio há muitos anos. Então, assim, nada comparado ao que eu aqui, professora Miriam, vocês não estavam no início, eu me apresentei, tá, Shirley? Eu sou professora Miriam, da Universidade Federal da Grande Dourados, né? Sou nova no estudo de Elias também, estamos todas e todos aprendendo, e todos, né? Que agora, inclusive, aprendi o todes, estamos aprendendo, então, assim, super tranquilo. Me interessei, Shirley, e gostaria que você falasse, até pela sua competência em relação ao turismo, né, o que você aí estuda e trabalha, e que você falou muito bem, né, sobre esse impacto econômico do Covid no turismo, e quando você falou principalmente sobre os protocolos, como que você que está aí, né, nesse dia a dia, né, no próximo aí ao que está acontecendo, pode trazer para nós dessa realidade, né, como que as pessoas, né, envolvidas, todas essas figurações que envolvem, né, essa cadeia do turismo, estão se resolvendo, né, e se intercambiando aí os seus conhecimentos para dar conta desses protocolos e fazer funcionar essa cadeia que, no final das contas, é de sobrevivência para tanta gente. Fala um pouco mais para nós aí, tenho certeza que você sabe disso. Vai. Tá ouvindo, né? Tá ouvindo? Sim, Shirley, estamos te ouvindo. Vou tirar meu microfone para não te atrapalhar. Que é isso. Primeiro, grata, professora. Gratidão aí pela força, viu? É uma pena que o professor Glaucio saiu e não está conseguindo retornar. Problemas no computador. E quando ele souber que fui eu, a metade da culpa vai ser ótimo. Bem, retornando aí aos protocolos. Quando iniciou o mês de abril, com tudo parado, aí um grupo começou a se formar e saber como é que ia ficar a situação do turismo, especificamente no Baixo Rio Negro, que é próximo à cidade de Manaus, né? E iniciaram-se as reuniões e vimos que países na Europa já haviam se mobilizado de uma forma de Estado para a criação desses protocolos. E não foi bem o que aconteceu aqui no Brasil, né? Então, cada um procurou fazer o protocolo para a sua seara, né? No caso,
Aqui tem foi a união do ICMBio como uma instituição federal, mas as secretarias estaduais, aí pessoas, universidades, pessoas ligadas às universidades, professores, ONGs, e se reuniram para a construção desse protocolo, né? E ele define as medidas de segurança sanitárias, né, de que forma acessar essas comunidades, e de não contaminá-los, e o problema do outro lado, né, é como fazer esse comunitário se remodelar aquela situação, a nova situação. Mas é por aí que a gente está caminhando, né? Essa nova figuração do turismo, né? É por aí que a gente vai caminhando. Aí entra na cultura, né? Aí a cultura ela vem de uma ação social, é cotidiana, ela não é engessada. A gente muda conforme a situação nos demanda, né? Aí, tá vendo, Shirley? Nem doeu tanto. Muito bom. É bem o que o professor Glaucio falou para a gente. São muitas transformações, né? E essas transformações, aos poucos, a gente vai, né, entendendo, né? Aí esse processo, pensando em Elias, em processo civilizador, é algo muito recente, é algo que nós estamos vivenciando, né? É como ele disse, o que nós vamos sentir e poder, inclusive, pesquisar e conhecer, e entender e compreender à luz de Elias é mais quando a gente passar, né? E com certeza vamos passar isso, e aí a gente vai poder lançar luz a tudo isso e ver aí o que foi que transformou, o que foi que melhorou, o que foi que impactou, né? Nós estamos aí a 1h56 de gravação e a mesa está prevista para 2 horas. Então, eu queria dizer o seguinte, professor Dario, quer fazer uma última consideração para finalizar? No, solamente agradecerles a todos que este intercambio me pareció que aún con las barreras del idioma y con las dificultades tecnológicas nos hemos podido encontrar y nos hemos podido comunicar y hemos podido aprender de todos, ¿no? Un poco, y eso está realmente muy, muy bueno. Exatamente, professor, concordo. Nós estamos aí aprendendo, né, e transpondo todas essas barreiras, que excelente que nós conseguimos, e aí a gente agradece, né, a todo o empenho dos organizadores desse evento tão enorme, tão gigantesco e tão consolidado, e que não abriram mão de fazê-lo mesmo diante dessa situação toda, né? Então, é um momento de agradecer mesmo, agradecer a você, professor Dario, que apresentou o seu trabalho, Shirley, professor Glaucio, que não está aqui, mas Shirley transmita para ele os nossos agradecimentos, aprendemos mais com vocês, estamos atentos a mais uma... vamos dizer aí, um viés, um foco, né, que foi o que vocês trouxeram aí, que Elias pode trabalhar e que a gente percebe, né, com isso, como é grande, né, as possibilidades de trabalho, como são potentes as obras, né, escritas por Elias e como elas vêm nos ajudando, né, contribuindo para os nossos estudos, tá? Eu só tenho a agradecer, uma boa tarde, a gente permanece aí no evento juntos até sexta-feira,
Espero que a gente se encontre em outras salas ou então em outros momentos, quiçá, né, no outro evento, no outro simpósio, de forma presencial, tá? Muito grata e boa tarde para todas e todos e todos. Buena tarde, Miriam. Muchas gracias. Simon? Sí. Viu que não é fácil, né? Mas vencemos, né, Simon? Apesar de tudo, estou aqui suando em bicas, mas sobrevivemos, né? Sí. 1h59 e 45. Muito obrigada por me acompanhar, tá? Espero que a gravação tenha, né, podido ser feita aí de maneira que a mesa fique registrada, mesmo que com essas dificuldades, ok? Grande abraço. Muy buena tarde. La grabación quedará en la página del evento. Certo. Chao. Tchau.